Glória a Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia aí, sentadinho, tá bom? Não precisa ficar de pé, não. Nós vamos meditar num texto aqui, bem conhecido. Quero compartilhar com vocês algumas coisas dentro desse texto aqui. Jeremias, capítulo 18. Mesmo lugar onde a gente leu no início do culto. Jeremias, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 1. Jeremias, capítulo 18. É um texto bem conhecido, né? Todo mundo conhece esse texto. Até quem não é crente conhece esse texto. Muito conhecido. Tem louvor, tem desenho, tem tudo. Jeremias, capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3, olha só. E desci à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre... Ixi, fiquei sozinho. Meu Deus do céu. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Pai, para que eles venham cultuar comigo nessa noite. Amém? O oleiro estava fazendo a obra sobre... Glória a Deus. Ainda bem que vocês estão aqui ainda. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Esse texto que nós lemos, ele diz mais sobre Deus do que sobre mim, do que sobre você. Essa é a verdade. Porque a gente conhece esse texto aqui como o vaso que quebrou, o vaso que Deus refez, etc, etc, etc. Porque a partir do verso 5, Deus ele começa a explicar para Jeremias que esse barro é Israel, o povo de Deus. Só que, pelo menos aqui no início, no capítulo 18 de Jeremias, do verso 2 até o verso número 4, a gente vê algumas verdades sobre Deus com relação à nossa vida. Porque a gente às vezes fica pensando, irmão, como que Deus lá nos céus, ele costuma julgar as nossas vidas. Ele costuma trabalhar na nossa vida. Se você perceber bem no texto, no versículo 3, Jeremias fala assim, ó, que ele desce à casa do oleiro, e quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo o quê? O oleiro estava fazendo o quê? Trabalhando. Aqui, irmãos, a primeira verdade que a gente vê em Deus é que Deus, ele nunca deixa de trabalhar. Deus, em todo instante da nossa vida e da nossa história, ele está trabalhando. Porque às vezes a gente julga o silêncio de Deus como se Deus estivesse em silêncio e também parado. Só que o nosso Deus é Deus de movimento. É interessante a gente olhar o Novo Testamento, porque Jesus escreve dizendo acerca do Pai, que o meu Pai trabalha até agora. Onde que estava o Pai naquele momento que Jesus estava falando isso? O Pai estava nos céus e Jesus estava na terra. Olha só o que Jesus declara: o meu Pai trabalha até agora. Então o nosso Deus é um Deus de trabalho. A primeira verdade, irmãos, que a gente precisa aprender sobre Deus com relação à nossa vida é que Deus está trabalhando na nossa vida. É que Deus está trabalhando no meio da sua igreja. É que Deus está trabalhando na vida do seu povo. Não significa dizer que Deus está em silêncio e Deus está parado. É mentira do diabo. E eu vou dizer mais, irmãos. No 90% da nossa vida, Deus está trabalhando longe do nosso alcance visual. Nós não conseguimos ver o agir de Deus. Às vezes você sai para a rua, às vezes você pega um ônibus, pega um Uber, vai de bicicleta, vai de moto. Às vezes você vai num determinado lugar, vai levar o filho na escola, vai para o trabalho. Deus está trabalhando no oculto. Quantos livramentos Deus não te deu sem que você tenha visto, sem que você tenha percebido, sem que você tenha olhado? Quantos livramentos Deus não te deu, mesmo sem você ver?
Então, irmãos, a verdade de Deus sobre a nossa vida é que Deus está trabalhando a todo instante. A todo momento, Deus não deixa de trabalhar. Deus não deixa de operar e de agir na nossa vida. Em todo instante, em todo momento, Deus está trabalhando. E o trabalho de Deus, irmãos, não é algo que Deus se preocupa em querer mostrar para você. Você sabe por quê? Porque Deus trabalha na contramão do ser humano. O ser humano trabalha para mostrar. Eu quero ganhar almas, encher a igreja para mostrar. Eu quero conquistar um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, para quê? Às vezes para mostrar. Isso é mente do ser humano, principalmente o ser humano sem Deus, sem temor de Deus e sem humildade. Isso faz parte da natureza humana, trabalhar para mostrar. Eu limpei a igreja, eu decorei, eu preguei, eu dirigi, eu pastoreei, eu liderei. É assim, o ser humano trabalha para mostrar, só que o nosso Deus é humilde, nosso Deus é simples, Ele trabalha de forma escondida e oculta, longe do seu alcance visual. Quando você menos espera que você chega, Deus já trabalhou, já fez tudo por você e por mim. Esse é o nosso Deus, irmão. E aqui, Jeremias não via isso. Jeremias estava num lugar distante. Deus fala com ele. Só que quando Jeremias chega lá, o homem já estava trabalhando. Isso aqui é a imagem clara. É o reflexo claro. É o espelho claro do nosso Deus. De um Deus que está sempre em movimento. Deus que está sempre em constante movimentação. Primeiro, irmãos, quando a gente deixa de trabalhar, quando a gente deixa de agir, quando a gente deixa de se movimentar, a gente vai ficando enferrujado. Já percebeu como fica um jogador de futebol? Já percebeu como que fica uma bicicleta muito tempo parada? Que aí você vai pegar ela, como que fica a corrente da bicicleta, aquela coisa dura, sem graxa. E um carro, então, nem se fala. Irmãos, muito tempo lá parado, sem óleo, sem gasolina, sem manutenção, o que acontece? Ele vai aos poucos se deteriorando. E a imagem do ser humano, irmãos, tem uma tendência de parar, de estacionar, de estagnar no tempo. E o nosso Deus não, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus que agita as águas. O nosso Deus é um Deus que agita as circunstâncias, os momentos, vai mexendo os pauzinhos, vai tirando coisa daqui, colocando lá, tirando coisa de lá e colocando para cá. Deus vai trabalhando. Quando você menos espera, o milagre já aconteceu, a bênção já chegou, a porta já abriu e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. O nosso Deus trabalha longe do nosso alcance visual. Eu já devo ter falado isso aqui, irmão, que quando eu servi o quartel, toda sexta-feira tem aquela chamada e os soldados ficam todo mundo alinhado. E ali o sargento, o líder da corporação, naquele momento, o líder daquela companhia naquele momento, ele faz uma chamada oral e coloca à parte alguns nomes que vão ficar presos no quartel por causa de algumas coisas que fez. E é claro, irmãos, as pessoas têm a consciência, né? O soldado ele tem a consciência do porquê que ele fica preso no quartel. E aí uma certa sexta-feira, todo animado, vou para casa, vou para o salão, vou para a balada. E aí quando chegou sexta-feira à tarde, que o sargento chama e coloca o meu nome de lado. Eu fiquei de pernoite. Aí você fica preso no quartel. Sexta, sábado e domingo. Só sai na segunda-feira no final do expediente. Por causa de coisa errada. Só que eu não me lembrava de alguma coisa que eu tinha feito. E quando eu perguntei com os meus colegas, pesquisei, perguntei, ele falou, não lembro, eu não sei se você fez alguma coisa errada, eu também estou achando isso estranho. Até aí tudo bem. Eu, garoto, eu molecão, fiquei lá no quartel. Fiquei 3 dias no quartel, sexta, sábado, domingo. Quando foi segunda-feira, no final do dia eu fui para casa. E aí passou-se os dias, irmãos, um vaso foi conversar com a minha mãe. Eu me lembro como hoje, a obreira Francineide foi falar com a minha mãe. E ela falou assim, irmã Penha, Deus está dando um livramento para o seu filho. Esse final de semana que passou, eu via
o seu filho envolvido num tiroteio, uma parede toda furada de bala. E Deus está dando livramento para ele. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, mais ou menos na terça ou na quarta-feira, eu fui conversar com a minha mãe. Mãe, fiquei preso no quartel. E aí ela começou a ligar os pontos. Porque mesmo no final de semana que a irmã teve a visão, foi o final de semana que eu fiquei preso no quartel. E o tanto, irmãos, que eu me angustiei naquela sexta-feira, porque eu queria ir para aquela balada, eu queria ir para aquele salão. Era um evento grande, agora eu não vou lembrar se foi no AMB, não lembro. Lá em Tatuapé, não vou lembrar agora. Mas foi um evento grande, os meus colegas foram. Naquela época não tinha celular, então o nosso sofrimento era maior, porque você não sabia o que estava acontecendo. Quando tem celular, você acompanha ao vivo, alguém tira uma foto, você vai acompanhando, opa, que legal, que bacana. Mas quando não tem a tecnologia? E aí, irmãos, eu fiquei bravo aquele dia, na sexta-feira, porque eu não me lembro do que tinha feito, só que eu fiquei detido. E no final de semana que eu fiquei detido, a irmã teve a visão de que viu uma parede toda furada de bala. Quando eu cheguei em casa, na semana que eu cheguei em casa, a minha mãe me falou, olha, Deus está te dando um livramento, hein? Falei, é por quê? Porque o final de semana que você ficou preso no quartel, a irmã teve uma visão de uma parede toda furada de bala. Deus está te dando um livramento, toma cuidado com quem você anda. Então, irmãos, naquele dia eu compreendi, eu nunca mais esqueci, depois eu me converti, aliás, me reconciliei com Jesus, e eu nunca mais reclamei, irmãos, de circunstâncias que acontecem na nossa vida, que às vezes Deus está te livrando. É um carro que quebra, é um pneu que fura, é um passaporte que não dá certo, é uma passagem que não dá certo, é um ônibus que você pede, um trem que você não consegue pegar. Em qualquer circunstância da vida, Deus está te dando livramento. Em qualquer circunstância da sua vida, Deus está te dando livramento para que o nome dele possa ser glorificado na sua vida. Perdi a hora, perdi o ônibus, perdeu nada. É Deus que está te dando livramento para que você possa ser livrado da boca do leão, da boca do adversário, e Deus possa ser glorificado na sua vida. Primeira coisa, irmãos, que a gente aprende nesse texto é que Deus está sempre trabalhando na sua vida. Você não está vendo, mas Deus está movimentando as águas. Deus está mexendo os pauzinhos para que você possa ser abençoado por Ele, em nome de Jesus. Primeira coisa, irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida. Nós não estamos vendo, mas Ele está trabalhando. Ainda no capítulo 18, eu acho lindo, irmãos, não só o texto, mas os detalhes do texto. No verso 4, coloca para nós, Gabi, olha só o que está escrito, irmãos. Eu quero que você acompanhe a linha de raciocínio. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Até aqui. Esta parte A, irmão, do versículo, a gente tem o costume de ler mais ou menos assim, ó, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. A gente entende, lendo esse texto superficialmente, a gente entende que foi um acidente. A gente entende que do nada o vaso se quebra. A gente entende quando a gente lê Jeremias 18, a gente imagina na parte A, o vaso que ele fazia se quebrou, foi um acidente. De repente o vaso se desmanchou. De repente o vaso se quebrou. Só que quando você vai, irmãos, ler em outras traduções, aí você chega no sentido original do texto. A gente entende em outras traduções que o que aconteceu ali, irmãos, não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu do nada e de repente. Quando a gente lê em outras traduções, a gente entende que o oleiro, ele desmancha o vaso por vontade própria. Porque ele está fazendo o vaso com aquele barro lá na olaria e de repente o vaso não está ficando bom. O vaso que o oleiro está fazendo não está fazendo da maneira que ele quer, não está sendo feito da maneira que ele quer. Super normal até aí. Só que a gente entende, irmãos, que é um acidente. E não é um acidente. Porque quem trabalha na olaria, aqui o símbolo
é o próprio Deus, e Deus é símbolo de perfeição. Deus, ele nunca vai deixar algo acontecer por querer, irmãos. A gente precisa raciocinar isso. As coisas não acontecem sem querer, quando Deus está no controle das coisas. Não acontece. Mas acontece por vontade própria e divina do próprio Deus Todo-Poderoso. Não foi o vaso que se quebrou, você aprendeu errado. Eu aprendi errado, eu li errado durante toda a minha vida. Mas quem criou uma situação para que aquele vaso fosse desmanchado foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que eu aprendo, irmãos, com este texto aqui? É que o vaso não estava ficando bom, mas ele percebeu que não estava ficando bom, ele desmanchou para fazer um vaso novamente para a glória do nome dele. Agora, trazendo para a nossa vida, irmãos, a gente entende o quê? Que em determinadas situações da nossa vida, Deus, ele vai mexer na nossa estrutura. Deus, ele vai mexer com a nossa vida, dos pés à cabeça. Deus, ele vai mexer em cada ponto da nossa vida. Você já percebeu, irmão, que quando você está passando um processo, que você repete, aliás, que você é fracassado nesse processo, você volta do começo, para começar o processo tudo de novo. Eu vou dar um exemplo aqui. Faz de conta, irmãos, que eu era viciado em drogas. E aí eu venho para a igreja, começo a frequentar a casa do Senhor. Começo a caminhar. De repente, irmãos, eu dou uma desviada e volto de novo para a prática. Volto de novo a usar droga. Só que em dado momento da minha vida, eu tenho um estalo, eu volto para a presença do Senhor, me reconcilio com Jesus, e Deus começa a trabalhar novamente. Mas do ponto que parou, não. Deus começa a trabalhar na minha vida do ponto que eu comecei. Não foi do ponto que eu parei. Porque quando eu começo a trabalhar novamente do ponto que eu parei, fica um trabalho pela metade. Não é um trabalho perfeito. E o propósito de Deus, irmãos, é tirar tudo por completo. Não é deixar nenhum tipo de impureza nesse vaso e nesse barro que está do seu lado. É por isso, irmãos, que os processos da nossa vida, eles doem, eles machucam. Mas sabe para quê? Para que a gente possa ser um vaso exclusivo nas mãos do Senhor. E quando a gente fracassa, a gente tem que voltar lá para o começo da fila. Essa é a realidade. Deus, ele nunca vai começar um trabalho pela metade, porque o nosso Deus é Deus de perfeição. E perceba que quando o vaso está sendo feito, isso aqui é a Bíblia que diz, quando o vaso está sendo feito, ele percebe que tem algumas coisas que não vai ficar boa no vaso. Ele tira aquela imperfeição? Não. Ele desmancha todo o vaso e começa tudo de novo. E é o que Deus faz na minha e na sua vida. Se for preciso Deus te desmanchar por completo para te refazer novamente, Ele vai fazer isso, porque a obra de Deus na nossa vida, ela é perfeita. A obra de Deus na nossa vida, ela vai terminar nos céus, e nos céus só pode entrar coisa perfeita e exclusiva para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você recebe isso para a sua vida nesta noite? Deus está te moldando, e quando Ele acha a imperfeição no vaso, Ele desmancha tudo de novo. Porque às vezes você reclama, meu Deus, mas eu tenho que voltar para o começo da fila de novo. Tem que voltar, tem que começar do zero. Porque se não começar do zero, irmão, fica um trabalho pela metade. Sabe quem é que trabalha assim, pela metade? É o homem, é o ser humano. Quem trabalha pela metade é o ser humano. Quem trabalha pela metade, irmãos, é o homem. Porque às vezes a gente nem espera a pessoa estar pronta para poder derramar óleo na cabeça dela, para poder separar ela como obreiro, como obreira. Isso acontece, irmãos, de um modo geral. O funcionário é novo na empresa, tem um funcionário que é mais velho. O mais velho está ali ralando, merecendo, se esforçando, chega cedo, não dá atestado, e chega um mais novo só porque é amigo, ele separa a parte e promove. O que acontece? Estraga o setor, estraga o ambiente.
Isso, irmãos, é na vida. Eu estou dando um exemplo de empresa. Agora, você acha que Deus trabalha assim? Não. Deus, Ele espera você estar pronto para que Ele possa começar a trabalhar na sua vida e na minha vida. Antes de Deus entregar alguma coisa na minha vida e na sua vida, Ele vai te esperar você estar pronto. Ele nunca vai esperar você. Ele nunca vai dar alguma coisa para você que você não aguente, que você não suporte. Mas toda oportunidade que vier nas tuas mãos, se foi de Deus, você vai dar conta. Porque quem te chamou e quem te vocacionou foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esta é uma verdade, irmão. Sobre Deus, Ele desmancha. Ele desfaz tudo que já foi feito. Ah, mas tem que fazer. O Dal aqui sabe do que eu estou falando. Que faz um serviço de pedreiro, reboca. Não é ruim quando você tem que começar um serviço tudo de novo, porque fez errado. Lá no meio, se ele continuar o trabalho, já era, irmão, vai dar tudo errado. Começa a rebocar uma parede e vê que tem imperfeição, vê que tem um negócio torto, ele tem que desmanchar. Ou pelo menos começar de onde ele pode começar para poder ir até o final perfeito. Agora vai começando o trabalho pela metade, o nosso Deus não faz isso não. Diz o texto sagrado, irmão, que quando o vaso começou a crescer com imperfeição, começou a pegar forma todo torto, cheio de caroço, cheio de buraco, o oleiro não pensou duas vezes, desmanchou o vaso, colocou o barro novamente, colocou água e começou a trabalhar. E Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, Ele trabalhando tudo novamente na sua vida. Se você começou, se você perdeu, fracassou, Deus quer começar do zero, para que você possa ser um vaso exclusivo e usado nas mãos do Senhor, diz o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Na última parte aqui, para a gente encerrar, como o vaso que ele fazia, no versículo 4 ainda, Gabi, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Terceira e última coisa, irmão, é que o nosso Deus, Ele não desiste de mim e de você facilmente. Você pode ter certeza, irmão, que qualquer familiar seu vai desistir de você fácil. Qualquer familiar meu vai desistir de mim facilmente. Quando eu era um jovem perdido, meu pai falou assim, com esse aí eu lavei as mãos. Esse aí a gente vai visitar na cadeia. Esse aí a gente vai visitar lá no necrotério. Isso, irmãos, é sinônimo de ser humano quando está no controle da nossa vida. Só que o nosso Deus, Ele trabalha diferente. Qual que era a lógica, irmão, do negócio? Era pegar outro barro. Ele tem ali à sua disposição, então ele pega aquele vaso que não se transformou num vaso verdadeiro, mas ele desmanchou, pega e joga fora. E começa tudo de novo com outro barro. Não era mais lógico? Era. Quando quebra um copo na sua casa, o que você faz? Você remenda ele e usa ele de novo? Quando quebra alguma coisa na sua casa, você remenda e começa a usar de novo? Quando dá, né? E quando não dá? O futuro é lixo. Não tem outra coisa. Só que o nosso Deus, Ele é totalmente diferente do homem. Porque o homem, irmãos, nos tem como pessoas recicláveis. Usou uma vez, joga fora. Aliás, reciclável não, descartável. O homem é assim. Para mim, para você, para toda a humanidade, para os seres humanos em volta aqui, nós somos descartáveis. É usado uma vez e joga fora. Não serve para mais nada? Joga fora. Está dando trabalho, expulsa. Está dando trabalho, risca o nome. Está dando trabalho, rebaixa membro. Está dando trabalho, demite da empresa. Está dando trabalho, põe para fora de casa. Está dando trabalho, põe para fora de casa. Não quero mais aqui não. Só que para Deus as coisas é diferente. Quando nós estamos dando trabalho para Deus, Deus vai procurando meios para poder trabalhar na sua vida. Já viu aquele negócio, irmão?
Talvez aqui algumas pessoas não passou, mas eu passei por isso. Senhor, eu quero, mas eu não tenho força. Senhor, eu tenho vontade, mas eu não tenho força para largar esse mundo. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que alguns aqui já passou. De você ter aquele vício, tá? Com vício de cigarro, de bebida, de balada, de zoeira, de cachaça. Senhor, eu quero sair dessa vida porque eu sei que estou errado, só que eu não tenho força para sair dessa situação. Me ajuda, Senhor. Cria uma situação, aí Deus fala, pois bem, pode deixar comigo, que eu vou criar uma situação. E o nosso Deus, irmãos, é lindo na maneira de trabalhar. Enquanto as pessoas querem resolver do seu jeito, na violência, magoando, ferindo a gente, o nosso Deus, ele vai criando situações para que eu e você possa entrar nos trilhos e começar a glorificar o nome dele. E é isso que Deus está falando para mim, está falando para você nessa noite, que Ele não desiste de nós, Ele não desiste de mim. Enquanto você tiver o desejo de mudar, enquanto você tiver o desejo de transformação, Deus em cima nos céus vai ter o desejo de continuar trabalhando, operando e trabalhando na sua vida, diz o Senhor, porque Deus não desiste de você. Porque Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nós, diz o Senhor nessa noite. Ele vai criando meios para que eu e você possa ser achado por Ele. Porque às vezes, irmãos, a gente olha e pensa assim, fulano não quer, fulano está fazendo pouco caso, fulano está com frescura, fulano não tem vontade nenhuma, não tem compromisso, irmão. Mas só Deus sabe aqui dentro, ó. Eu passei por isso. Eu estou falando porque eu passei por isso. Desejo de mudar, desejo de se transformar, desejo de mudar completamente, mas não ter força. E aí Deus olha lá em cima do céu e fala, tudo bem, se você tem vontade, eu tenho poder. Se você tem disposição, eu tenho soberania. E é isso que eu vou fazer na sua vida. Recebe nesta noite. Deus está dizendo, Ele não vai desistir de você enquanto você não estiver 100% na presença dEle, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele não desiste das nossas vidas. Você pode aplaudir essa palavra nesta noite com alegria? Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, bate palma e glorifica o nome do Senhor.